Abram comigo a palavra de Deus no livro do Êxodo, o capítulo 12, por favor. Êxodo, que significa saída. Êxodo, capítulo 12, por favor. Versículo 1. Por favor, não demore, é o segundo livro da Bíblia. Você está lá? E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, como asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os prés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Por gentileza, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, o capítulo é o 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, por favor. Ouça o som de chuva. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Se vós outros estáis lá, digam amém. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu venha a padecer, porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra tudo no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Para finalizar, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 19, por favor. Vá comigo lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 4. Apocalipse 19, 4. Temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me:
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu quero usar como tema da minha pregação, nesta noite, 3 ceias e uma Páscoa. Vocês podem repetir algo comigo dizendo assim: 3 ceias e uma Páscoa. Perceba que a leitura de Êxodo 12, que a leitura de Lucas 22 e que a leitura de Apocalipse 19 trata de 3 ceias. Há 3 ceias aqui. Em Êxodo 12, o povo se reúne, senta à mesa, assa um cordeiro, pega um pão, pega um vinho, pega uma erva amarga, uma salada de radiche, senta na mesa e come. Há uma ceia. O contexto de tudo isso é uma outra história, mas há uma ceia ali. Percebe-se também em Lucas 22 que Jesus Cristo de Nazaré chama os seus discípulos e os convida para uma ceia no cenáculo, a ceia do Senhor, da onde os quadros na parede da cozinha identificam quão marcante foi aquele momento. Eles assentam ali, Cristo parte o pão e diz: o meu corpo é este. Pega o cálice, apresenta o vinho e diz: o meu sangue é derramado. Esse é o corpo que partido é, o sangue derrama, e esse sangue caracterizado no vinho identifica uma nova aliança no próprio sangue que foi derramado pelo partir do corpo. E chegamos então em Apocalipse, o capítulo 19, e percebemos mais uma vez um momento de ceia. Bem-aventurados são aqueles que sentarem nas bodas do Cordeiro, na ceia do Cordeiro, no casamento do noivo que o Cristo é, com a noiva que a igreja se fez. São 3 ceias. As 3 ceias, à medida que eu pregar, você vai identificar que elas constroem uma Páscoa. A ceia de Êxodo 12, na sua Bíblia deve estar escrito a instituição da Páscoa. Foi quando a Páscoa foi instituída. Foi quando o céu instituiu na terra a Páscoa. A Páscoa se deu dentro de um sentido de escravatura do povo de Deus no reino egípcio. Depois de muitas pragas, as 10ª se deu, que foi o extermínio dos primogênitos de toda a terra, exceto aqueles que tivessem no umbral das portas, na verga das portas, o sangue do cordeiro ali borrifado. O mesmo cordeiro morto que haveria de trazer alimento para eles na ceia, era o cordeiro que pelo seu sangue os livrava da morte. A ceia, dentro da eternidade para a terra, tem 3 estágios de tempo. A ceia no passado é Êxodo 12, é a instituição da Páscoa. A ceia no presente é Lucas 22, o Senhor nosso Deus e os seus discípulos. E a ceia do futuro é as bodas do Cordeiro, bem-aventurados aqueles que estiverem assentados lá com Ele. O que me chama a atenção é que em Lucas capítulo 22, versículo 9, eles perguntaram para Jesus: aonde tu queres que nós venhamos a preparar a ceia? Queridos, eles perguntaram para Jesus aonde que Jesus queria que eles preparassem a ceia. E Jesus disse para eles: não é onde vocês vão preparar, queridos, é onde vocês vão fazer a ceia, porque já está tudo preparado. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estão perguntando: mestre, então não é como preparamos? Não, queridos, não é como vocês preparam, é aonde vocês preparam. Muitas vezes a gente se confunde com algumas coisas seculares que tiram uma visão clara da essência daquilo que a gente comemora. Muitas vezes o externo tira o interno da essência, que dá razão para a existência daquilo que é Páscoa em nós. E todos nós, entre todos aqui, passamos por essa tentação, na Páscoa, no Natal,
nas festas que colocam em evidência quem nasceu, quem morreu e quem nasceu de novo pela morte dele. A gente sabe como faz, mas às vezes a gente não sabe aonde. Êxodo 12 ensinou como fazia. Lucas 22 está trazendo para um outro nível, para onde fazer, não somente como fazer. Em função de Êxodo 12, agora em Lucas 22, eles estão comemorando a Páscoa, porque ficou estabelecido lá em Êxodo 12, que isso seria para o povo hebreu, judeu, israelita, como estatuto perpétuo, como algo que se mantivesse na memória deles para sempre. E um dia do mês, pelo qual não sei qual é, eles tiravam um tempo específico a comemorar, como no mês que nós estamos aqui, celebrando a Páscoa. Então Jesus de Nazaré diz, não é como, é onde. Então vocês vão encontrar alguém, um homem com cântaro d'água, vai levar vocês no cenáculo, e vocês vão preparar a Páscoa. A gente sabe como, mas muitas vezes a gente se perde onde? A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 7, o apóstolo Paulo deixa claro quem é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então a gente sabe como comemorar a Páscoa. A gente sabe comprar ovos, a gente sabe comprar barras de chocolate, a gente sabe confraternizar um com o outro, dar presentes um para o outro, geralmente em torno de doçuras. A gente sabe preparar os quitutes, ali por volta de quinta-feira santa, se estendendo na sexta e degustando na quarta. Tudo isso a gente sabe. E por favor não me olhe assim com cara de culpa, porque tudo isso é lícito, tudo isso é válido e tudo isso é bom. Eu posso ouvir amém? Amém. Então a gente sabe como comemorar a Páscoa. O que a gente precisa, pastor Toninho? É entender onde. É entender que expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado. Quem é a nossa Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? Então nós temos que entender que nós temos que celebrar a Páscoa no cordeiro e não no coelho. Porque ressurreição não é a mesma coisa que multiplicação. É muito tranquilo de entender essas coisas. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Ele morreu, ressuscitou e vivo está. Amém. E através da morte e ressurreição dele nós somos salvos. Amém. Se o coelho fosse tão bom assim, não era o pé do coelho que veio para o meu bolso. Porque se o pé do coelho não salvou o coelho, querido... Mas eu não estou nessa noite para malhar o coelho, porque eu já o comi, estava gostoso. Mas eu estou aqui para exaltar o nome daquele que é, que era e que há de vir. Em Êxodo 12 a gente aprende como preparar a Páscoa. Em Lucas 22 a gente aprende aonde celebrar a Páscoa, no cenáculo com Cristo Jesus. E no versículo, em Apocalipse 19, a gente aprende aonde celebrar a Páscoa. Êxodo 12, aonde preparar, como preparar, desculpa. Lucas 22, onde preparar. Apocalipse 19, onde celebrar a Páscoa. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Lucas 22, versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Há um desejo de Cristo Jesus em celebrar conosco a Páscoa. Ele desejou, ele disse para os discípulos: eu desejo estar com vocês. Há um desejo da parte de Deus. Você sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Ele deseja estar conosco. Tudo que Ele quis, tudo que Ele quer, tudo que Ele vai continuar querendo, a saber até no ano que vem, quando viemos a celebrar de forma específica a Páscoa, é estar contigo. Em Êxodo 12, e eu estou viajando em Êxodo 12, Lucas 22 e Apocalipse 19, fique comigo.
Em Êxodo 12, a orientação de Deus para a instituição da primeira Páscoa é que as famílias estejam reunidas. Reúne por família. A família que um cordeiro for pouco, mata dois. A família que um cordeiro for muito, chama outra família. Mas reúne a família para estar junto. O propósito de Deus, além de muitos outros, na Páscoa, é a unidade da família. Mas Cristo senta para celebrar a Páscoa, não com a sua família, mas com os seus discípulos. É que ele é fantástico, né? Ele diz tudo o que faz e faz tudo o que diz. E ele disse a alguém: meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então agora ele chama os discípulos para que em família se assentem à mesa e estejam celebrando a Páscoa de Lucas 22. Norteado no aprendizado que ele teve em Êxodo 12, porque ele é um judeu. Ele leu o Pentateuco, ele sabe a história do seu povo, ele conhece a trajetória do seu Deus, e ele cumpre a lei instituída por Moisés. Ele sabe o que é a Páscoa, ele sabe a importância do Cordeiro, ele sabe que o Cordeiro Pascual de Êxodo 12 é ele mesmo, mas ele precisa agora revelar quem ele é, por aquilo que ele foi, antes que alguém descobrisse a essência do que sempre existiu. Ele reúne os seus discípulos, e eles estão agora já no cenáculo, para celebrar a Páscoa. Agora não vou me ater a leituras bíblicas, não vou demorar, mas entre os versículos 15 e 20, obtive uns aprendizados na minha meditação, e percebo na trajetória desses versículos de Lucas capítulo 22, entre os versículos 15 e 20, que Jesus, ele preparou a Páscoa, ele serviu a Páscoa, mas ele não comeu da Páscoa. Diga comigo assim: preparou, serviu. Por favor, diga comigo novamente: preparou, serviu. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: mas não comeu. Olhe para trás e diga: mas não comeu. Ele preparou, ele serviu, mas ele não. Ele preparou, ele serviu, mas ele não. Por favor, perguntem para mim: por quê, pastor? Porque ele era o Cordeiro. Ele preparou, ele serviu, ele indicou o lugar de forma profética. Eles estavam lá, mas ele não comeu. Por que ele não comeu? Porque ele era o Cordeiro. Por que ele não comeu? Porque ele era o alimento. Por que ele não comeu? Porque ele era o pão. Foi por isso que ele não comeu. Por que ele não comeu também? Porque o seu corpo seria partido. Por que ele não comeu também? Porque o seu sangue seria derramado. Por que ele não comeu também? Porque ele veio para servir, não para ser servido. Ele não comeu também porque ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Essas ceias começam a colocar em evidência o que é Páscoa. E aí nós temos a terrível identidade e o hábito de só querer ser servido, de não servirmos ninguém. E quando não, a alguém servimos com um secreto desejo de ser servido por ter servido alguém. O que me chama a atenção é que ele primeiro decidiu servir, sem ser servido por ninguém. Esse é o espírito da Páscoa. A partir daí, aquilo que era Páscoa somente para os judeus, passa a ser Páscoa para todos. Porque eu não sei se você percebe, se você lembra, se você sabia. Até então a Páscoa era uma festa eminentemente judaica. Não era uma festa para todos. Era uma festa só para os judeus. Até a bendita ceia do Senhor. Eu estou me atendo somente à ceia do Senhor no Evangelho de Lucas. Até a bendita ceia do Senhor. A Páscoa era uma festa somente para os judeus. Ninguém mais tinha acesso ao ritual pascual, exceto os judeus.
Mas quando Cristo chama os seus para ceiar e se faz Cordeiro e Cordeiro Santo de Deus, Ele abre as portas do Deus Todo-Poderoso para mim, para você, para nós, para a igreja, para os gentios. Aquilo que até então era só um ritual, uma festividade, uma celebração santa judaica, agora em Cristo passa a ser algo totalmente liberado para todos. A Páscoa é algo para todos. Eu vou repetir, a Páscoa é algo para todos. Meu irmão, vou dizer uma coisa importante para você, tá? Eu quero dizer uma coisa muito importante para você que gosta de vir nessa igreja. O véu está rasgado. Eu estou calminho, mas daqui a pouco... O véu está rasgado. Então faz favor para mim, te libera. Dá um glória, dá um aleluia. Celebra o nome do poderoso. Porque tem muita gente costurando o véu, meu irmão. Acorda. Nós somos a igreja viva. Ah, vocês são muito emocionados. Concordo. Concordo. Nós somos emocionados. Mas como é que eu não vou ser emocionado se eu sou espírito, alma e corpo? Mas o meu espírito está regenerado, e é na regeneração do espírito que eu encontro a efetividade da alegria que no Espírito de Deus há para romper em fé, em celebração e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém forte nesse lugar? Então nessa igreja não se costura o véu. O mano chegou de dar outra picada. Pastor, é para te falar de Páscoa, não ficar olhando para o trupico dos outros. É quando ele começa a mudar a história, a trajetória, e pelo rasgo do véu que ainda não havia se dado na terra, mas já estava estabelecido no céu, nós começamos a ter livre acesso aos santos dos santos. E através desse livre acesso que Ele nos dá, nós temos a condição de viver e adorar ao Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a terra. Ele já avisava para os hebreus: eu sou o Deus de toda a terra. Então Ele também, pela fé de Abraão, agora é nosso Deus também. Agora é nosso Deus também. Então a Páscoa é uma celebração para todos. Porque em Êxodo 12... o Cordeiro livrou o povo. Em Lucas 22, o Cordeiro salvou o povo. E no Apocalipse 19, o Cordeiro glorificou o povo. Ei amigo, ei irmão, visitante, igreja, são 3 ceias, mais uma só Páscoa. À medida que as ceias vão se desenvolvendo, as reflexões vão se achegando, a revelação vai consolidando o propósito do título da pregação em curso. Os versículos 19 e 20 de Lucas 22 dizem: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por todos vós. Agora, eu percebo num paralelo com o Êxodo 12, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele altera os elementos da primeira ceia. Ele altera os elementos da Páscoa. Perceba, lá em Êxodo 12, salvo engano, o versículo 8 do capítulo 12, estão os elementos da primeira ceia, que a primeira Páscoa também foi: vinho, pão, erva amarga e o cordeiro. Ele reúne os rapazes no cenáculo e ele coloca sobre a mesa um pão partido e um cálice cheio de vinho. Não há cordeiro assado, não há ervas amargas. Se altera o cardápio da segunda ceia em relação à primeira ceia, que tudo isso até eu entendo, Páscoa continua sendo.
Quando a Páscoa deixa de ser eminentemente judia e passa a ser Páscoa para todos, aquele que mudou o calendário do mundo altera os elementos da mesa. Então, o primeiro elemento que ele tira da mesa é a erva amarga. Cada elemento que veio sobre a mesa em Êxodo 12 tinha uma representatividade. Vou me ater somente à representatividade da erva amarga. O que representava ela? A erva amarga é para aquele povo comer daquela erva com gosto ruim e lembrar de quão ruim é o gosto do pecado. A erva amarga que veio à mesa da primeira ceia, que a Páscoa também tem como sinal para aquele povo que a consome, e que sente aquele sabor ruim, amargo de fel, aquilo está indicando o pecado. É importante que vocês sintam o gosto do pecado, enquanto lá fora pelo meu sangue, eu livro vocês da morte. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 8, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o ressurreto. Agora, nessa ceia de Lucas 22, que é a celebração da Páscoa, que foi instituída em Êxodo 12, eles se sentam à mesa e os elementos mudam. Porque em Cristo tudo muda. Vou repetir, em Cristo tudo muda. Amém. Em Cristo tudo se renova. Amém. Não há cordeiro assando e não há ervas amargas. Há pão e há vinho. Você sabe por que a erva amarga foi destituída da ceia de Lucas 22? E você sabe também que o cordeiro estava presente na ceia de Lucas 22? Porque de forma proposital, eu disse que não havia o cordeiro, mas o cordeiro havia. Quem é o cordeiro? Ele estava na ceia de Lucas 22. O cordeiro estava ali, diante deles. Então, na verdade, a única coisa que foi exclusa, num paralelo entre os elementos que vieram à mesa de Êxodo 12 e os elementos que estavam na mesa de Lucas 22, foi a erva amarga. E a erva amarga era igual a pecado. A erva amarga era igual a pecado. A erva amarga era igual a pecado. Por que ela foi excluída da mesa de Lucas 22? Porque aquele que nunca pecou estava ali como o Cordeiro Santo e não tinha acesso do pecado naquela mesa. Quando você está assentado com Cristo Jesus, o pecado não terá acesso sobre a sua vida, pois estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais será domínio sobre cada um de vós. Quem crê? Quem crê? Quem crê? O pecado não mais será domínio. Logo, Apocalipse 3:20, não o 19, diz que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e eu farei o que com ele? E ele será com? O desejo dele de cear contigo é muito grande. O desejo dele de cear contigo é muito grande. Na mesa que ele senta, o pecado não entra. Amém. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele quer entrar, tu vai abrir? Amém. Então na mesa que ele senta, o pecado não entra. Amém. Vamos dar uma rimada aqui. Na mesa que ele senta? Geivan, me ajuda, vamos fazer um rap. Na mesa que ele senta, e se entrou, vai sair na autoridade do nome de Jesus. Se algum pecado perturbando a sua vida, está indo embora agora. A palavra está limpando, você está se santificando. Epa, vejo mãos levantadas recebendo, eu vou continuar declarando. O pecado vai embora, o pecado não te acusa, o pecado não te perturba, tá? Tu está sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora não há nem mancha, nem mácula, e nem coisa semelhante, amém? Então o Êxodo 12 tem erva amarga, mas em Lucas 22 não tem. Não tem.
Em Êxodo 12, tem sangue sobre a porta. Em Lucas 22, tem sangue sobre você. É sobre você que esse sangue foi derramado. Esse sangue está fazendo você alvo como a neve. Esse sangue está lavando e remindo você. Esse sangue está purificando você de todo o pecado. Esse sangue está trazendo dignidade para você sentar com Ele na mesa, ceiar, glorificar, celebrar, adorar e dizer que Ele é santo, santo, santo. Pastor, mas os meus pecados, para os seus pecados eu dou para vocês Miqueias 7,19. É isso que eu dou para o seu pecado. Ele esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque nele nunca houve. Logo, se você está nele, o pecado também foi banido. É isso que eu dou para você. Falo de forma profética, como Miqueias falou, 700 anos antes de Cristo, acho que foi até mais. Eu libero a palavra para você. Eu libero para você Hebreus capítulo 10, versículo 17. Para ver se você para de ficar pensando no seu pecado e celebra a sua redenção, porque esse é um dia de Páscoa e uma noite de ceia, e aquele que começou a boa obra, com fidelidade vai completar. Eu posso ouvir amém forte nessa igreja, eu posso ouvir um glória nessa igreja. Você me ouve e lê os versículos em minhas costas, e testifica a minha fala, aquilo que a palavra me orienta, a trazer por revelação, orientação e graça, na vida e sobre a vida de toda a igreja. Essa noite é uma noite inesquecível, porque é um memorial. É o memorial de Êxodo 12, é o memorial de Lucas 22, e em breve será a celebração de Apocalipse capítulo 19, porque em breve estaremos assentados na boda do Cordeiro, celebrando na glória celestial a obra da salvação que está estabelecida na vida de cada um de nós. Quem crê, aplaude e glorifica. Hey! Ele está sentado em Lucas 22. Ele, quem estava com ele? Ele, os apóstolos. Ele, quem estava com ele? Quem? Não escutei. Antes de partir o pão, apresentar o cálice, eles bateram um ramo. Ele olha para o Pedro, vai lavar o pé do Pedro. Em ato contínuo, aquele momento, ele vai para o Getsêmani, Judas vai para o cenáculo receber as 30 moedas de prata, Pedro vai para a praça, João vai para o Getsêmani. Quanto é que é 12 menos 3? 9, obrigado. Queria saber se vocês sabiam. E os 9 somem. Deram vazares, sumiram. A história não conta onde é que os 9 estavam. O Judas, sentado naquela mesa, comendo do pão e bebendo do vinho, já tinha vendido o homem. Já tinha traído ele na mesa. E ele sabia. O Pedro ia sair dali, ia para a praça, ia negar ele, antes que o galo cantasse a terceira vez. E ele sabia, e inclusive já havia avisado Pedro. Depois ele ia morrer, ia ressuscitar o terceiro dia, ia ficar 40 dias na terra. E no primeiro dia que ele aparecesse na terra, depois de aparecer a Maria Madalena e bater na porta da casa do Pedro, quando ele entrasse, o Tomé ia dizer: epa, isso aí deve ser um discípulo do Allan Kardec. Ele não ia crer que aquele era o Cristo ressuscitado. Antes que eles cometessem o pecado, Jesus já tinha esquecido do pecado deles. Sabendo que eles iriam pecar. Antes que eles pecassem, o pecado que Jesus sabia que eles iam pecar contra Ele mesmo, Ele se deu por eles. Porque esta é a nova Páscoa. Me dá esse cálice aqui, mano. Porque esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele já sabia que eles iam fazer tudo que não deviam, mas ele não deixou de realizar
tudo que eles precisavam. Tu já fez. Então não deixe de realizar o que tu precisa para desfazer o que tu fez. Dá sentido para essa ceia. Porque o principal objetivo da ceia que a Páscoa construiu é nos livrar do pecado e nos conduzir para os critérios do céu. Então, desse terceiro quarto da pregação até o final dela, me faz um favor, exercita Lamentações 3:21. Para de ficar pensando no teu pecado. Te concentra nas coisas que te trazem esperança. Exercita Filipenses 4:8. Tudo de bom, nisso pensai. Exercita. Para de ficar te auto-acusando. Porque nessa noite o Espírito de Deus está libertando. E o sangue que foi derramado está purificando. Quem recebe, está entregue. Porque a palavra de Deus não volta vazia, sei que ela cumpre o objetivo pelo qual ela está propositada. Ela não voltou vazia. Posso ouvir amém nesse lugar? Muito antes, pelo contrário, não teve por usurpação ser igual. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele estava cheio, ficou vazio. E você estava vazio, agora você está cheio. Alguém escreveu: o cheio no vazio, o vazio no cheio. Ele está enchendo a sua vida de paz, de bondade Ele está enchendo, de fidelidade também, de carinho também, de prosperidade, de saúde, de santidade, de força, de visão, de vitória. Você está cheio. Abraão está subindo o monte, o Moriá, da onde até hoje se diz, Deus proverá. O livro é o Gênesis, o capítulo 22, o versículo é o 7. O menino olha para todos os elementos e diz: pai, vejo a lenha, vejo o fogo, vejo as pedras para edificarmos o altar. Mas aonde está o cordeiro? Em Gênesis 22, Isaac pergunta onde está o cordeiro. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, aponta para todos, na fila do Jordão, no batismo para o arrependimento, dizendo-lhes: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mesmo João que escreveu o Evangelho segundo João, afirma nas transcritas das revelações apocalípticas, no capítulo 5, no versículo 12, digno é o Cordeiro. As três fases da ceia que a Páscoa constrói. Em Gênesis 22, o menino pergunta onde está o Cordeiro. Em João 1 ele diz: eis o Cordeiro. Em Apocalipse 5 ele diz: digno é o Cordeiro. Você sabe por que o tema de hoje é esse? Me ajudem aqui dizendo assim: por quê, pastor? Porque em nenhuma das ceias faltou o Cordeiro. É por isso que das três fizemos uma Páscoa. Não faltou o Cordeiro na ceia de Êxodo 12. Não faltou o Cordeiro na ceia de Lucas 22. Não faltará o Cordeiro na grande convivência com a volta do Cristo, conforme os critérios do Apocalipse. E sabe por que hoje a nossa ceia é Páscoa? Porque o Cordeiro está aqui. A minha pregação se encerrou. Mas onde há o Cordeiro, há vida e livramento de morte.
Aonde está o Cordeiro, as famílias estão reunidas. Aonde está o Cordeiro, a celebração é completa. A celebração é ativa. A celebração é constante. Se você tem convicção de que o Cordeiro é o que está, por favor, fique de pé.